Hoje vamos falar sobre a importância de se conhecer para não fingir, não ter que fingir na hora H. O ápice feminino, as muitas razões pelas quais as mulheres fingem na hora do clímax sexual. Isso acontece muito, é até compreensível porque isso acontece, porque não querem deixar uma situação constrangedora na hora H. Porém, existe formas para você não ter que passar por isso, tá? É um desenvolvimento o seu ápice. Ele pode ser treinado. E a partir desse momento, você não vai precisar mais fingir na hora H, porque você já treinou o seu ápice. Agora eu vou continuar com essa matéria aqui e vou explicando para vocês como fazer isso. A matéria continua aqui com o relato de uma mulher entrevistada. Você, isso um marido falando para ela, né? Você tem uma vagina muito grande. Essa frase quase me matou. Aos 22 anos, eu não era iniciante, eu já tinha feito relação e sabia o que era o ápice. Não, não diria que sempre, mas na maioria dos meus casos, eu havia vivido final feliz. O que acontece nessa situação? Por que esse tipo de frase existe e o homem nem sabe que a questão é dele, não é dela? Por que ele acha que a mulher, por 22 anos, essa mulher, por mais relação que ela tem um bom condicionamento genital, ela não está aberta demais ou coisas do tipo. Por que o homem tem menos sensibilidade na hora H muitas vezes? Pela forma que ele se toca. Ele condicionou a masturbação dele, o autotoque dele, com muita força no pênis. O que acontece no homem? Ele está condicionado a essa força de uma mão apertando. Podia ter 18 anos e ser virgem, não vai ter a força de uma mão apertando. Por isso que acaba dando esse tipo de problema. Só que ele está achando, na concepção dele, ele não sabe que é uma questão dela, mas não é. Nesse caso aqui, dessa frase, é dele. É a maneira que ele se toca. Ele condicionou o lingam, né, o pênis dele, a muita força. Então, podia ter 18 anos e ser virgem. Ele não ia ter a força de uma mão. E ele ia sentir menos, tá? Mas também é compreensível ele falar. É uma besteira gigante, mas é compreensível porque ninguém falou isso que eu estou falando para vocês, para ele. Então, ele não sabe que ele se condicionou. Ninguém explicou isso para ele. A falta de informação que está gerando toda essa questão. Só que isso entra na cabeça da mulher e se ela achar que isso é verdade, ela destrói a tua autoestima. Mas ele me disse isso e bem, não foi a única coisa que ele me disse. Outra coisa que ele falou, o que acontece é que seu clitóris é muito alto e, portanto, com a penetração, você não gosta. As mulheres são super rápidas. As mulheres que falaram a verdade, né? Ou as que fingiram. Essa é a questão, entendeu? O que acontece? O clitóris ser alto seria bom, porque tocaria mais na barriga dele durante a penetração e aí ela sentiria alguma coisa a mais. Só que a questão de clímax através de penetração é só uma coisa. Aonde ser tocado é atrás do osso púbico, a essa distância. Não é força, não é velocidade, não é tamanho. É aonde toca. O problema é que essa área raramente já está acordada e sensibilizada na mulher. Porque é uma área interna. Se fosse o clitóris é uma área externa. Ele roça na calcinha. Esse roçar ativa o clitóris. Mas a área interna raramente é tocada. Ainda mais aqui, nesse comecinho. O pessoal está achando que é lá no útero. É aqui em cima. Então essa área só precisa ser acordada, ativada e sensibilizada. Por isso que dá essas questões. Vamos para o próximo slide. Maria, nome fictício, hoje com 30 anos, conta como aquela conversa na cama marcou os encontros dela com o homem, que seria seu parceiro pelos próximos 4 anos. Mas caramba. E ela continuou ainda, né? Mas tá bom, sem julgamento, só vamos tentar entender aqui. A relação se tornou uma corrida para ele mostrar que podia me fazer chegar ao ápice com a penetração. E eu, com pressão e estresse, acabava fingindo. Não é só isso. Sim, pressão e estresse não vai chegar, beleza? Isso é um ponto. A gente até brinca, o homem chega ao ápice para relaxar. A mulher relaxa para gozar. Então ela relaxa aqui, na cabeça, tá? Para poder. Então realmente, na pressão e no estresse não ia conseguir mesmo. Mas não é só isso. Precisa que o ponto G seja ativado. E como ativa esse ponto G? Tocando lá na área, igual o pescoço. O pescoço,
O teu cabelo tocou a vida inteira aí. Então ele acordou, ele ativou, sem você perceber. O clitóris, a calcinha roçou, ativou e acordou. O ponto G, que é interno, ninguém toca, raramente, nem a própria mulher. Então ela precisa começar a se tocar aqui internamente, usar um vibrador de ponto G. Esse daqui, ó, tem uma curva, ele só entra essa metade aqui. Isso tudo aqui fica para fora, só entra essa parte aqui. Toca onde tem que ser tocado. E aí o tempo de estímulo vai ativar essa área. Aí sim, na penetração, geralmente com a mulher por cima, ela vai chegar ao ápice com o parceiro. Mas sem ativar, vai ser bem raro mesmo. A matéria continua falando, a história não é exceção. Caso em 1 milhão, as mulheres da BBC Mundo conversou. Com quem a BBC Mundo conversou, relembram ocasiões que simulam o ápice. E os especialistas consultados concordam que é um fenômeno muito comum, o fingimento. De acordo com uma das mais recentes pesquisas, né, publicadas em novembro de 2019, 59% das participantes, das 1.000 mulheres heterossexuais entre 18 e 94 anos, disseram ter fingido o ápice na relação com o parceiro. Desses 3% disseram ter feito isso ocasionalmente. 55% a reconhece como uma prática frequente. Mas por que é tão comum fazer isso e qual a preocupação? Para Blanca, fingir se tornou-se um costume durante o período específico, o ano seguinte ao nascimento do seu próprio filho, seu primeiro filho. Após o parto, minha moral estava no chão. Fiquei cheia de inseguranças por causa da minha aparência, porque o meu corpo não era o mesmo de sempre. Isso realmente abala, sabia? Até para os homens, tá? Além disso, ela vivia exausta e com o retorno ao trabalho tudo piorou. Eu estava tão cansada que a relação com meu parceiro era um grande esforço. E como tinha dificuldade em me concentrar, não conseguia parar de pensar no que deixava de fazer no escritório, realmente, na geladeira. Ele podia dar o melhor dele. Se ela está pensando em outra coisa, realmente não vai conseguir se conectar com o corpo. Se os barulhos que as crianças estavam fazendo eram normais ou tinha algo de errado, um dia eu decidi fingir. Não foi porque ele não me excitava, ou porque ele de repente fazia algo errado. Eu só queria dormir e a coisa se tornou um padrão. Aqui embaixo dessa foto tem uma frase que é muito importante. A ignorância sobre o próprio corpo também desempenha um papel nessa equação, dizem os especialistas. Por quê? A mulher precisa se conhecer e não só se conhecer, precisa se conhecer, tipo, o que eu faço para me conhecer? Tem técnica e manobras para ser feita, tá? Tem uma técnica do ponto G que chama ligando e acordando ponto G. Quem criou? Eu. Eu criei porque eu atendo milhares de mulheres há mais de... O primeiro curso que eu fiz de massagem tantra tem 12 anos. Então, o que eu vi de mulher tendo ápice é fora do normal. Só que eu percebi que ela precisa acordar e ativar essa área. Então a mulher se conhecer, mas não só se conhecer, ela começar a se desenvolver, como se fosse indo para academia. Você não vai para academia no dia que você gosta, ou só no dia que você está com tesão. É a mesma coisa o ápice. O desenvolvimento, o autotoque. Você não tem que se tocar porque está com tesão. Você tem que se tocar para se desenvolver, igual na academia. Você vai desenvolver teu ponto G. Aí na hora da relação fica muito mais fácil para os dois. Olha a visão do homem. Essa ficha me caiu faz pouco tempo. Que o homem se motiva vendo que está dando certo a mulher dele. Só que ele sabe quando está fingindo. Ele quer ver respostas reais. E como ele vai conseguir isso? Se a mulher for uma mulher desenvolvida. E ele sabendo o que faz, ponto. Une útil ao agradável. Ele sabendo o que faz, a mulher não é desenvolvida, não dá certo. Ela é desenvolvida e ele demora 1 minuto, ele demora no máximo 1 minuto na cama, ou não tem ereção, também pode não dar certo. Tá? Quer dizer, não tem ereção, a gente está falando de penetração. Mas ele, com oral pode dar certo, tudo. Mas vamos supor, você quer na penetração? Então, mulher desenvolvida e homem que consegue manter uma ereção, tocar no ponto certo. Ponto. Ele é a cereja do bolo. Ele não é o teu desenvolvedor, você se desenvolve. Só que isso é um poder grande. É a pílula da verdade, que é difícil de engolir, mas é libertadora. A mulher sabendo que ela pode desenvolver o próprio ápice dela. Ela nunca disse a ele como quem diz ter um bom relacionamento para não fazê-lo se sentir mal, embora tenha vergonha de saber que não conseguia falar. Seu motivo é o mais comum de acordo com a escala de fingimento do ápice feminino, divulgada em 2013. Os outros motivos incluem, na pesquisa, são encerrar a relação, encobrir insegurança e medo, em face da anorgasmia e aumentar a excitação. Também por medo de perder o parceiro, acrescenta Luiz. Há mulheres que temem que seus maridos as deixem porque não são bonitas ou boas o suficiente na cama, diz ele.
E para algumas delas, o ápice, ainda que falso, pode ser uma prova de como são experientes no campo sexual. É o caso de Elise, 52 anos, que a quem os antidepressivos retarda a chegada ao clímax. Ela temia que seu marido fosse embora. Se você pegar os estudos científicos que ligam o orgasmo feminino, o ápice, à liberação de ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina, e por que, que o vibrador foi criado, por quem foi criado, vocês vão entender essa parte aí dos antidepressivos. Na maioria dos casos, a mulher que se desenvolve sexualmente, ela não vai precisar no longo prazo tomar um antidepressivo. Porque eles estão ligados a ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. Se você consegue liberar de dentro para fora, talvez não precise de fora para dentro. Só em casos mais específicos. Então tá ligado, não, mulher, não deixe de buscar o autoconhecimento. Você tem curso agora para autotoque feminino, você pode fazer massagem tântrica, você pode fazer um curso com teu parceiro de massagem tântrica, massagem orgástica. Quando você desenvolve o teu corpo, fica mais fácil sentir. Você pega para você um poder que é seu, o prazer já está dentro de você, e aí você vai liberar ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. Isso foi comprovado pela ciência. Busca no Google ciência, orgasmo vinculado à ocitocina, orgasmo vinculado à serotonina. Vê os benefícios. É de dentro para fora. Ocitocina é o mesmo neurotransmissor, que é conhecido como hormônio do amor, vinculado à amamentação. A mãe, quando amamenta, ela libera ocitocina em doses cavalares, por isso que vem aquele amor e aquela conexão. Olha a importância para o casal, que a mulher chegue ao ápice. É crucial, não é só pelo prazer. Quando entenderem que não é só pelo prazer, vai ficar tudo mais fácil. Não finja, sinta. Não é à toa que meu Instagram se chama Não Finja, Sinta Vídeos. Entra lá, me segue, tire suas dúvidas, entre no direct, fala comigo, comenta aqui embaixo e mande para as mulheres para que que elas saiam dessa matrix achando que é normal não chegar ao ápice. Não é normal. Na maioria dos casos acontece, mas não é porque vocês têm problema. Vocês não têm problema, é baixo desenvolvimento. Não finja, sinta. Até o próximo vídeo.